Tá, Bruno Codman também, beleza? Então é isso aí, vamos começar, né? Ah, então eu vou compartilhar aqui a minha tela, tá? Desktop todo. E aí, tranquilo? Todo mundo aí vendo minha tela? Ok. Então vamos lá. Tá? O aulão de hoje é sobre o tema, né? Construindo um framework web em Python. Ah, falar um pouquinho sobre mim, bem rapidinho. Meu nome é Alisson Azevedo, eu sou graduado em licenciatura em computação pela Universidade Estadual da Paraíba, eu sou de Campina Grande, na Paraíba, cidade que fica a 130 quilômetros da capital João Pessoa. Eu sou desenvolvedor web desde 2009, trabalho com Django e com Python, tá? Então, se vocês quiserem dar uma olhada, aí tem alguns endereços aí. O endereço do Speaker Deck, onde ficam meus slides, o SlideShare também, onde ficam os meus slides. O meu GitHub, onde eu ponho lá uma série de códigos. E o endereço do meu canal do YouTube, que é para onde vai esse vídeo no final, que quando eu terminar esse Hangout, o vídeo vai automaticamente para lá. E eu também sempre posto a versão gravada com ScreenFlow do vídeo, tá? Principalmente o áudio é bem melhor, porque o ScreenFlow ele tira bastante ruído do áudio. E o vídeo agora tá a mesma coisa, né? Porque o Hangout ele permite 720p, então fica uma qualidade bacana. Tá? Eu tenho uma empresa chamada Mixing Code. A gente trabalha com desenvolvimento de sistemas para a web. Tá? O endereço, se vocês quiserem dar uma olhada. Né? Se vocês quiserem também, sei lá, entrar em contato para orçar algum sistema e etc., podem entrar em contato comigo ou pelo formulário de contato lá do site da Mixing Code. Tá? E no começo desse ano eu produzi, né, a Mixing Code produziu, mas sou eu que dou as aulas, né, o curso online Django do básico ao avançado. Esse curso está no Eduque. Quem tiver interesse aí de ver as aulas no YouTube da Mixing Code, a gente colocou a primeira e segunda aula. São 14 no total, então se vocês tiverem interesse, é só acessar esse endereço aí do Eduque e se matricular para ter acesso ao restante das aulas. Bom, então, começando agora o aulão, a primeira coisa que eu vou falar é sobre a motivação. O que é que motiva, o que é que me motivou a escrever um micro web framework, tá? Porque já temos tantos, né, já temos tantos frameworks em Python, já temos frameworks bastante completos como o Django, temos micro web frameworks muito bons como o Flask, que para mim é o melhor de todos, e vários outros também. E por que criar mais um, né? Por que reinventar a roda? Então, o principal motivo que me levou a isso foi justamente o aprendizado. Foi para o meu próprio aprendizado. Tá? Então, criar um micro framework, eu consegui trabalhar nativamente com o WSGI. Então, você trabalhar assim baixo nível, não tão baixo nível, porque em Python não tem como você trabalhar muito em baixo nível. Mas você trabalhar diretamente com a interface do WSGI. E outros frameworks geralmente você não trabalha, você trabalha sempre com a abstração disso aí. A questão também de empacotar o projeto e distribuir lá no PyPy para o pessoal instalar via pip ou easy install. Isso aí foi algo que eu não tinha feito antes e foi muito interessante. Criar o pacote, registrar o pacote lá no PyPy, enviar pacote quando tem atualização. Então isso aí foi algo novo para mim. E assim, eu gostei bastante, foi assim, um aprendizado muito bacana. Outra coisa também foi a integração com o Travis, né, que é o servidor de integração contínua. Então, se você tem um projeto lá no GitHub, você consegue fazer essa integração com o Travis, e é bem bacana. Tipo, sempre que você dá um commit, ele vai lá e roda todos os testes. E o melhor, ele roda os testes
com a versão do Python que você informa. Então eu rodo os testes com o Python 2.6, 2.7, o 3.3 e o PyPy. Então essa integração com o Travis é bacana porque você já tem um servidorzinho lá de integração contínua para o seu projeto. Outra coisa bastante interessante que eu aprendi bastante foi gerar documentação do projeto. Então eu tive que trabalhar com o Sphinx, né? Você gera a documentação nele e importar essa documentação para o Read the Docs, né? Que é um projeto bastante interessante e que você consegue colocar sua documentação lá, ele gera, toda vez que você atualiza o seu projeto, ele gera lá uma nova versão, ele gera uma versão em PDF para você baixar da documentação, então isso aí, assim, foi de um aprendizado muito bacana. E também integração com outras bibliotecas, né? Então, escrevi algumas partes do Gunstar, eu vou mostrar mais na frente, mas também integrei com outras bibliotecas que já existiam, né? Porque também, para mim, não fazia muito sentido, por exemplo, escrever uma biblioteca para signals, ou escrever uma biblioteca para, sei lá, para renderizar templates. Então, já utilizei bibliotecas que já estavam prontas, né? Então, quais foram as principais influências para a criação do Gunstar, tá? As principais foram o Web App 2. Para quem não conhece o Web App 2 ou Web App Improved, ele é o framework base do Google App Engine, apesar que você pode rodar o seu projeto no App Engine com outros frameworks, mas o que vem lá no pacotezinho é o Web App 2. Eu, assim, foi a maior influência do projeto, assim, coisas que eu vi lá que eu gostei e eu coloquei também no Gunstar, e o Flask também. O Flask também é uma influência, tanto na questão do código, na organização de código, algumas coisas que eu vi lá no Flask que eu trouxe também para o Gunstar. Então foram as duas maiores influências, mas aí você tem outros frameworks também que sempre influenciam. O Django sempre influencia, né? Que é o framework mais utilizado e mais completo. Então aqui eu vou falar um pouquinho sobre classificação de frameworks, tá? Logo de cara, essa classificação que eu vou dar agora, ela não é nada oficial, é a classificação da minha cabeça, tá? Então eu costumo dividir na minha cabeça, né, na minha definição, frameworks em Python em três grupos, tá? Você tem esses dois primeiros grupos que são frameworks de propósito geral, ou frameworks, a gente dizer assim, completos, que te trazem uma solução completa, e o último que é o microframework. Então, o que é que eu considero o framework full stack? O framework full stack é aquele framework que você tem uma solução completa, ou seja, desde roteamento de URLs, renderização de templates, internacionalização, a questão da integração com o banco de dados. Tá? Então você tem isso tudo no framework. Tá? Então você não precisa integrar com nada, ele já vem todo pronto. Então você tem um framework full stack. Os dois maiores exemplos é o Django, né, que você tem o ORM do Django. Você não utiliza Django, por exemplo, com SQL Alchemy. Você utiliza o ORM do Django. Você geralmente utiliza o template do Django, apesar que dá para você utilizar outro template com o Django, como o Jinja. Mas se você for utilizar o Jinja, aí você já vai perder uma série de características, lá, uma série de aplicações já não vão rodar direito. Tá? Então o Django é o maior exemplo. Outro exemplo também forte é o Web2Py. O Web2Py, o criador lá, o Máximo, ele criou o próprio ORM dele, que é o DAO. Ele criou uma linguagenzinha lá de templates que tem lá no Web2Py. Então ele é um framework do começo ao fim. Então você não precisa integrar nenhuma biblioteca externa praticamente. Você trabalha só com o que o framework te dá. E ele te dá uma solução completa. A outra classificação são o Glue de cola mesmo. Então são frameworks também completos, ou seja, você tem a parte de banco de dados, templates e etc.
Só que ele é composto por várias peças separadas. Ele junta todas essas peças, ele cola isso aí tudo junto e te dá um framework completo. O maior exemplo era o Turbo Gears. O Turbo Gears ele utilizava, você quando ia utilizar banco de dados, você podia utilizar o SQL Alchemy, você podia utilizar o SQL Object, né? Para template você podia utilizar uma série de templates, mas ele não tinha o template do Turbo Gears. Ele importava uma biblioteca por fora e te dava o template. O Pylons e o Pyramid, né? O projeto agora é Pyramid agora. O Pylons eu acho que meio que morreu. Também é outro exemplo. Ele utiliza o quê? Ele utiliza o SQL Alchemy como banco de dados. Ele utiliza, sei lá, não sei se é o Genshin ou o Meiko como render de template, etc. Então, esses dois primeiros grupos, tanto o Full Stack quanto o Glue, ele te dá uma solução completa. Tá? Só que eles diferem nesse aspecto. O Full Stack, o cara escreveu o ORM do Django, é o template do Django, é tudo do Django. O Web2Py é a mesma coisa. É o DAO lá do Web2Py, é o templatezinho lá do Web2Py e por aí vai. Já o Glue não. Ele junta várias bibliotecas diferentes e bibliotecas também independentes, ele junta tudo no framework e te dá a solução. E você tem por fim um micro framework, né, que geralmente ele traz apenas a parte de roteamento de URLs e renderização de templates. Então aí temos vários exemplos, o WebApp 2, o Flask também, apesar que você tem as extensões para utilizar SQL Alchemy e tal, mas ele não está integrado de fato no framework, são extensões que você instala. Você tem o Battle, você tem o WebPy, não é o Web2Py, é o WebPy, é um framework bem simplesinho também, que você tem em Python. Então eu gosto de dar essa classificação para o pessoal meio que se situar. Então o Gangsta ele é um micro framework. Então uh, eu não estou, eu não tenho interesse realmente de escrever um ORM de banco de dados. A gente já tem dois muito bons, que são o SQL Alchemy e o PeeWee, que é um que apareceu agora, que ele é bastante parecido com o ORM do Django. A parte de template também, eu aproveitei outras bibliotecas e tal. Então, essas três classificações aí. Então, quando você pensa em fazer e trabalhar realmente com Web e Python, você sempre vai cair aí no padrão que é o WSGI, tá? Que é o Web Server Gateway Interface, já está dizendo tudo, ou seja, é uma interface entre o servidor, a requisição que chega no servidor e o seu programinha lá em Python, tá? Então ele é um padrão mesmo, ele é um padrão do Python para trabalhar com o web, tá? E você pode trabalhar de duas formas, ou você acopla uma extensão para o servidor já conhecido, por exemplo, o mod WSGI é uma extensão para o Apache, para o Apache 2, o micro WSGI é uma extensão para Nginx, para Cherokee e outros servidores web. Então você pode usar uma extensão no servidor, que seria mais ou menos um adaptador, e você também tem servidores nativos, tá? São servidores geralmente escritos em Python, que eles já rodam lá o WSGI nativo. E aí a gente tem aí a galera aí da parte assíncrona, né? O Twisted ele tem um servidor WSGI, o JEvent ele tem um servidor WSGI, o Eventlet ele também tem um servidor WSGI que você pode utilizar. O que eu gosto mais é o Green Unicorn, né? E o Tornado também tem um servidorzinho lá, ele tem uma extensãozinha para você rodar aplicações WSGI. E fora esses aí você tem uma infinidade se você colocar, sei lá, no Google WSGI Server para Python, você vai encontrar assim, uma série de, sei lá, centenas de resultados. Mas sempre você vai convergir nesse ponto em comum, que é o padrão WSGI. Então, tudo que você tem que fazer é o quê? Escrever uma aplicação que trabalhe com essa interface. Você escrevendo a sua aplicação, já era, meu. Então, por exemplo, a aplicação que eu escrevo com o Gangsta, como ele utiliza o WSGI, eu posso rodar ele com, sei lá, com o G-Unicorn, eu posso rodar ele com o Twisted, com o JEvent.
tanto faz, porque ele utiliza sempre o mesmo padrão, tá? Então eu coloquei aqui como exemplo um post que eu escrevi há um tempinho já, 2011. Vamos ver aqui onde é que ele abriu. Deixa eu ver aqui. É esse post aqui. Introdução ao WSI. Tá? Então aqui mostra como é que funciona um programinha, tá? Em WSI. Basicamente você escreve uma função que ele recebe um parâmetro environ e um start response. Tá? Então aqui eu seto aqui o status, seto o response body, seto aqui os headers, né, que eu vou retornar, e pego essa funçãozinha aqui que eu recebi aqui, start response, e passo o status, né, 200 ok, o cabeçalho, os cabeçalhos que eu vou devolver e o body. Então isso aqui é o Hello World mesmo de você trabalhar com WSI. E se você der uma olhada mais nesse artigo, aí eu vou melhorando. Então isso aqui é o Hello World, que tá cheio, tem mais comentário do que código. E a cada vez eu vou melhorando mais. Então aqui eu criei um Application Handler, que é uma aplicação que recebe o environment state response, e a partir disso aí ele tenta repassar isso para outras funções. Tá? Então ele verifica aqui, ó, se for barra, ele retorna o index handler, se não for, então ele retorna o not found. Então aqui você tem o index handler e o not found handler. Então o básico mesmo do framework é isso, você tem que ter uma aplicação, ou seja, um ponto central, onde ele recebe as requisições lá do WSI e a partir disso aí ele vai, sei lá, ele vai repassar essa requisição para uma função ou para uma classe lá que você definiu. E essa classe vai pegar esse environ e esse start response e vai retornar o resultado e, no caso, vai retornar para o cliente lá, o navegador do cara que está acessando. Então esse é o básico, é trabalhar com WSI. Então aqui eu vou melhorando. Enfim, eu recomendo que vocês deem uma olhada nesse postzinho. Aqui até no final aqui eu chego a trabalhar até com URL. Trabalho com expressão regular e tal, e por aí vai. Então sempre a gente converge no WSI. Tá? Então, para você trabalhar com WSI em Python, eu recomendo duas bibliotecas. Você tem o WebOb, a primeira aqui, o WebOb. Tá? Essa aqui eu usei como base para o Gunstar. Tá? E você tem também o Xeug, né, que é a biblioteca base do Flask. Tá? Então é do mesmo autor do Sphinx também. É o Mitsuhiko, o username dele lá do GitHub. E também você tem essa biblioteca que é muito boa também, por sinal. Muito, muito boa. Ela, inclusive, é até mais completa do que o WebOb. Ela já traz um esquemazinho de roteamento e por aí vai. Então, o que eu recomendo, tem mais, fora essas duas bibliotecas, tem mais bibliotecas para trabalhar com WSI? Tem. Mas essas são as duas assim que eu, pesquisando, eu achei mais interessantes. Eu utilizei essa biblioteca no Gunstar, utilizei o WebOb. Então, olha só, você utilizando uma biblioteca, qualquer uma dessas duas, sei lá, 80% do trabalho que você ia ter construindo o framework já foi. Porque essas bibliotecas já facilitam muito, elas já criam um objeto request, já criam um objeto response, e como com o objeto request com response você já consegue fazer muita coisa. Né? A parte também de roteamento. Tá? Então, você você recebe a requisição do URL e a partir da URL que você recebeu, você vai e roteia, né, essa requisição para alguma função ou alguma classe, tá, responder essa requisição. Então, isso aí a gente chama de roteamento. É mais ou menos o arquivo lá, o urls.py, que a gente tem no Django. Tá? Então, aquele arquivo ali, o urls.py, você vai lá e define as expressões regulares das URLs, aquilo nada mais é do que um roteamento.
Então ele vai tentar casar um padrão ali. Casou o padrão com esse. Ele tenta casar um padrão de expressão regular. Se casar o padrão, ele vai lá, importa aquela função e, e roteia aquela requisição para lá. Tem três bibliotecas que eu encontrei em Python que eu achei interessantes. A do Erkzeug, ele tem uma parte, como eu tinha dito, uma parte de roteamento, que é bem interessante. Tem essa aplicação aqui chamada Routes, também, eu coloquei um endereçozinho aqui. Ele é muito parecido, cadê aqui a documentação? Ele é bem parecido com o esquema do Rails, de mapear. Se você for olhar aqui, ó, ele é muito parecido. Você tem um mapper, o map.connect, etc. e tal. É interessante esse projeto, mas eu não utilizei ele, o Routes, não utilizei do Erkzeug, porque não fazia sentido. Se eu fosse trabalhar com Erkzeug, aí eu usaria o roteamento dele, mas como eu estou utilizando o WebOb, não faria sentido eu ter duas bibliotecas que praticamente fazem a mesma coisa no projeto. Então, como eu escolhi o WebOb, não utilizei o Routes, essa biblioteca aqui. No final das contas, eu não utilizei nenhuma. Tem esse Selector também, que eu achei interessante, mas ó, o último commit faz 2 anos, então eu não levo muita fé. Faz mais de 2 anos que o cara não, enfim, não atualiza o projeto, então ele meio que está morto. Mas também é interessante, tá? Olha só, ele vai lá, você mapeia a URL e passa para uma função. Tá? Não utilizei nenhuma dessas três. Tá? Eu escrevi do zero um sistemazinho de roteamento super simples. E assim, pode parecer assustador, mas é bastante simples. Eu vou até mostrar o código mais na frente e vocês vão ver que acho que não tem nem 100 linhas de código. É algo bem simples mesmo. Passando a parte de sessão de usuário. Então, geralmente quando você tem um framework, mesmo sendo um micro framework, é interessante que você tenha uma sessãozinha de usuário para, sei lá, marcar se o usuário está logado ou não, enfim, guardar uma informaçãozinha via cookie, etc. Tem uma biblioteca muito boa chamada Beaker, né, que é do mesmo cara do Routes. Na verdade, ele é o middleware em cima do WXI. Tem aqui a documentação, que eu acho que não está abrindo. Deixa eu ver se eu encontro Beaker Python. Eu vou aqui no Read the Docs. Então, ele é muito interessante porque ele trabalha tanto com sessão quanto com cache. Tá? Então, ele é muito completo. Eu pensei em utilizar ele à primeira vista. Porque você tem back-end de sessão, você pode guardar a sessão com cookie assinado, sei lá, com banco de dados ou com arquivo. Mas no final das contas eu terminei escrevendo também uma classezinha de sessão do zero também. E ficou bastante simples. E no caso do Gunsta eu não utilizei back-end, então ele utiliza somente cookie assinado, né, que é o Signed Cookie, e só isso. Então ele não tem a opção de back-ends nem nada. Mais ou menos como a seção do Flask. Não sei se o Flask ele tem o suporte a back-ends, né? Para você, por exemplo, eu quero que essa seção ele guarde, sei lá, no banco de dados ou guarde no file system. Não sei ao certo. Mas no caso do Gunsta, não, ele utiliza somente os cookies lá do navegador do cara. E se você quer guardar muita coisa na seção, você está fazendo isso errado. Você deve, sei lá, guardar só um index lá, um códigozinho e guarda o resto das coisas no seu banco de dados. A seção não é feita para você ficar, sei lá, empacotando várias coisas na seção do usuário. Eu estou vendo aqui os comentários. Eu não estava dando reload aqui, deixa eu ver aqui. Fabiano Góes comentou, ficou show sua documentação, muito legal, valeu. O Bruno comentou aqui, discordo do mais completo sobre o Django.
mas sou suspeito por falar por ser fanboy do Web2Py. É, enfim, eu digo mais completo no sentido de, assim, ter uma comunidade maior. Acho que ficou, assim, eu falei e não deu o sentido certo. O Django tem uma comunidade maior, tem mais bibliotecas, etc. Mas é full stack tanto quanto o Web2Py, beleza? Ah, ok, vamos continuar. Então, o Beaker é muito bom se você quiser utilizar, sei lá, se você for criar um framework e quiser utilizar no seu projeto, mas eu preferi utilizar uma soluçãozinha do zero mesmo. Tá? A parte de templates, que é outra parte essencial do framework, né? Você não vai ficar trabalhando, sei lá, dando print lá do HTML. Você vai trabalhar com um sistemazinho de templates. Ah, aqui eu coloquei os mais utilizados e coloquei um aqui, o último aqui, que é uma surpresa, tá? O Jinja 2, que é do mesmo criador do Flask, o mesmo criador do Sphinx e do Xeug e tal. Para mim é o melhor. Assim, ele é muito parecido com o Django, só que a performance dele é bem maior do que a do Django. O template do Django é muito lento. Se vocês tiverem, quiserem ver o benchmark, se você for olhar o código-fonte do Jinja, ele tem um arquivozinho lá. Você pode olhar no código-fonte lá dele, do GitHub, tem um arquivo lá de benchmark. Que ele roda um testezinho lá, ele tenta renderizar uma matriz, não sei, 60 por 60, renderizar esse template, essa matriz no template. E aí ele importa o template do Tornado, do Django, o Genshin, o Meiko e etc. E ele dá o tempo em que essa matriz é renderizada. O do Django foi um dos piores resultados, assim, ele foi muito lento. O do Tornado era bastante rápido, o Jinja era muito rápido também, e o Django, assim, era, sei lá, 2, 3 vezes mais lento para fazer esse render. Tanto é que tem alguns projetos que eu conheço, por exemplo, que os caras simplesmente trocam para ganhar performance. Os caras abrem mão do template do Django e utilizam um adaptadorzinho lá. Tem o Jingo, que é um adaptadorzinho que você utiliza as funçãozinhas lá de render, mas em vez dele renderizar o template do Django, ele renderiza o Jinja. Eu já vi projetos que fazem isso. Agora, você tem que ver o impacto, né? Porque você, tirando o template do Django, você, sei lá, tira template tag, tira uma série de coisas. Pode ser que dê mais dor de cabeça do que você pensaria que ia dar, né? Então, beleza. Jinja 2, você tem o Genshi, que também é outro bem famoso. O Meiko também, que é bem famoso. E você tem esse aqui, o Quick. Eu não sei se vocês já ouviram falar. É um projeto do Thiago Avelino, né? Ele começou há pouco tempo. O que é que ele quer fazer? Ele quer fazer o mais rápido possível. Ele quer fazer o template em Python que seja mais rápido do que qualquer um que já existe. Então, usem, tá? Tá muito legal, assim, eu não me arrisco a criar um sistema de template do zero, mas o Thiago, ele não tem muito juízo, então ele está escrevendo enfim, tá indo, já tá com a documentação, já colocou a documentação no Read the Docs, tá? E se vocês quiserem visitar aí o projeto e, enfim, clonar e ajudar o cara, fiquem à vontade. Eu achei bastante interessante. E Brazuca, projeto Brazuca, sempre a gente tem que dar crédito. Outro projeto também do Thiago, nashoweb.io. É um framework que ele está fazendo também, só que ele não compete com o meu, tá? O foco do framework do Nacho, do Avelino, é a parte de assíncrono. Já o meu não, eu não me preocupo com isso. Eu quero fazer um framework síncrono normal, como o Django, como o Flask e outros. Já o Avelino não. Com o Nacho ele quer fazer mesmo a parte de servidor assíncrono, tipo um tornado da vida. Então ele começou utilizando Tornado, já jogou fora o Tornado da base do framework, já está escrevendo tudo aí do zero. E, assim, um projeto bacana também. Então, voltando aqui a parte de templates, qual foi o que eu utilizei no meu projeto? Eu utilizei o Jinja 2. Para mim, é bastante completo.
é muito bom, é parecido com o template do Django, então o pessoal que trabalha com Django não vai ter tanto impacto, né? E beleza, estou utilizando o Jinja 2, estou muito feliz. A parte de Signals, para quem já viu o Django Signals, é extremamente poderoso, é algo assim que, meu, tem que ter no seu sistema. A parte de Signals. Para o pessoal que trabalha com Signals no Django, existe essa biblioteca aqui chamada Blinker, que é a mesma implementação, em Python, puro. Tá? Então aqui você pode utilizar essa biblioteca em qualquer projeto seu. Tá? Então o Blink é muito bom, muito fácil de implementar. Já implementei no meu projeto. Eu utilizo inclusive no meu clientezinho lá de testes para capturar template, para capturar contexto e etc. Então, assim, projetinho show de bola, velho. Blinker. Dê uma olhada aí, vale muito a pena. Então vamos pro Gunstar, né? Vou ver aqui comentário do Mário. Qual a diferença entre framework e assíncrono? Vamos lá, a resposta. Assim, a gente tem que explicar o que seria síncrono e assíncrono, tá? O que é que eu recomendo? Que você dê uma. Se eu for explicar agora, a gente vai perder tempo, tá? Mas eu respondi essa questão. Se você for lá no meu YouTube, eu respondi essa questão, eu acho que foi no mutirão Python de deploy. Deploy completo de uma aplicação Django, se eu não me engano. E eu expliquei lá, dei uma explicaçãozinha lá, mais ou menos, né? Do que seria uma requisição síncrona e uma requisição assíncrona. Tá, Mário? Então, dê uma olhada lá vai lá no meu YouTube, no meu canal do YouTube, Alisson Azevedo. E depois, né, você dá uma olhada lá e eu dei uma explicaçãozinha lá, falando de um garçom e tal. E eu acho que você vai entender. A maioria do pessoal entendeu. Tá? Então, eu recomendo que você dê uma olhada lá, porque eu já falei sobre isso, então fica melhor para a gente não perder tempo, beleza? Então vamos lá, falar do Gunstar. O nome, de onde é que eu tirei o nome? O nome é uma homenagem ao jogo chamado Gunstar Heroes, que inclusive está fazendo 20 anos, eu acho, agora. É um jogo assim que, enfim, quem era do tempo lá do Mega Drive pirou quando o jogo saiu, era muito bom o jogo. Até hoje, sei lá, dá vontade de jogar de vez em quando. E foi daí que eu tirei o nome, tá? Do framework. Ele está no meu GitHub, tá? Aqui se abre, beleza. Tá? Eu tenho até que corrigir isso aqui. Eu coloquei a Nara Python Web Framework, é micro framework, mas depois isso aqui eu dou uma mudada. Aqui, como eu falei, ó, o build do Travis, que eu fiz a integração. Então isso é muito legal, velho. O Travis é muito bacana. Então olha só, o último commit que eu dei foi há 4 dias e ele roda os testes para Python 2.6, 2.7, 3.3 e PyPy. Então eu consigo garantir que o Gunstar ele vai rodar tanto em Python do Python 2.6 ao 3.3, inclusive o PyPy. Tá? Para quem não sabe, o PyPy é outra implementação do interpretador Python. Tá? Então aqui eu consigo garantir. Outra coisa também, se vocês tiverem interesse, mas eu vou mostrar um pouquinho mais à frente, eu utilizei uma biblioteca bem legal para você fazer, para você conseguir suportar tanto o Python 2.7 quanto o 3. É a biblioteca chamada Six, de 6 mesmo. Isso aí eu vou mostrar quando a gente cair mesmo no código. Tá? Então, a documentação, aqui a primeira versão foi a 0.1.0. Eu lancei ela depois de 12 dias que eu criei o repositório mesmo. Depois de 12 dias eu lancei a 0.1.0. Mas eu vou ser sincero, acho que com 10 dias ele já estava pronto. Eu demorei um tempão, porque meu inglês, assim, para escrita eu não sou tão bom.
Então ficava me enrolando muito para escrever a documentação. Mas enfim, algumas features do framework, como eu tinha dito já, eu usei o WebOb, a URL routing fui eu que escrevi do zero. Ele utiliza Jinja 2, a interface é utilizando cookies assinados, tem suporte ao Blinker. Eu escrevi um clientezinho de teste parecido com o do Django, né? Então aí você já vê a influência do Django também, que eu já trouxe, e ele suporta essas versões do Python, né? Então, se você quiser utilizar ele com Python 3.3, beleza. Com 3. Eu não sei se é com 3.1 ou 3.2, ele dá um problema, mas não é no Gangsta, é no Jinja. Parece que ele dá um problema com a versão 3.2 do Python. Então, eu recomendo que vocês utilizem ou com 2.6.2.7 ou com 3.3 direto. Ou com PyPy também. Tá? Se eu não me engano, a versão 3. Tem até um commit aqui. Deixa eu mostrar aqui. Até um commit que eu fiz, que eu coloquei também, mas deu problema. Deixa eu ver aqui, Jinja. Ó, não. Ó. Foi há 22 dias atrás. Eu removi o Python 3.2 do Travis, tá? Porque ele suporta também o 3.2 aqui. Eu removi porque estava dando problema com o Jinja 2. O Jinja 2 estava dando pau e aí o projeto quebrava. E aí eu simplesmente removi. Então, se você quiser utilizar, garantido, utilize o Python 3.3. Ou 3.4, que está quase saindo, né? Então, voltando aqui para a documentação. Está aqui o build está passando. Documentação. Está aqui um exemplo simples. Tá? Então, você vê aqui claramente a influência do WebApp 2. Né? Então, eu tenho um objeto application, que é justamente aquele cara que vai receber todas as requisições vão passar por ele, e a partir dele, ele vai passar para um request handler, que é um objeto, tá, que recebe lá o request, recebe já um objeto response já instanciado, e aqui você cria uma função, por exemplo, o def-get ele vai responder o quê? Vai responder uma requisição do tipo get. E aqui eu utilizo self.response.write. Esse self.response ele é um objeto do WebOb, o objeto tipo response do WebOb. Então quer dizer, eu não precisei criar esse objeto, self.response. O WebOb já me deu de bandeja. Tá? Aqui o sistemazinho de rotas que eu fiz, a coisa mais simples do mundo. É uma tupla com 3 elementos. Não tem o que fazer. Aqui você define a URL. Aqui você diz qual é o handler que vai responder por essa URL. Tá? E aqui você coloca o nome desse handler. Então é obrigado você nomear a URL. Tá? No Django é opcional, tá? Mas aqui no meu sistema não. Você tem que colocar o nome na sua URL. Isso aí para você, porque é uma boa prática você nomear o URL em vez de tratar o URL direto. Porque quando você vai no template, você chama o nome da URL e não a URL. Tá? E basicamente é isso. Instancio a aplicação, passo aqui as minhas rotas. Tá? E aqui eu subo um servidorzinho WSGI. Tá? Coloco aqui para ele rodar em localhost, na porta 8080, passo aqui meu application e pronto. Manda ele servir forever até eu dar um Ctrl C lá para ele acabar o processo e pronto, acabou. Então se você rodar aqui, vou dar um Ctrl C aqui, eu vou rodar ele até com o VI aqui. Tá meio bagunçado aqui meu sistema que eu formatei faz pouco tempo. Tá, aqui eu vou utilizar o Python 2.7.2, que é o que vem no Mac, tá? Se eu criar aqui um arquivo, sei lá, app.py, eu acho que não vai dar certo aqui. Ih, bagunçou foi tudo. Ups. Deixa eu utilizar aqui.
tá? Então aqui é um exemplozinho aqui do Hello World. Project Gunstar. Roda aqui com o Python, tá? Na porta 8080, né? Então, beleza. Se você for olhar aqui, ó, a requisição foi feita, tá? Barra, e aí esse request handler aqui foi, como a requisição aqui era por barra, e quem responde é o index handler, então pronto. Ele passou, pegou, instanciou o index handler, como a requisição era get, ele foi lá, procurou por esse método get, como tinha esse método, ele rodou o método e tranquilo. E aí eu vou lá e respondo o Hello World. Então, basicamente, o framework é bem por aí. Você tem um application, sempre você vai ter um application, você vai ter suas rotazinhas e você vai ter lá o seu request handler, que ele vai responder as requisições que chegam. Tá? Aqui na documentação você tem aqui o Quick Start. Então aqui a gente cria uma aplicaçãozinha bem simples. Tá? Então eu crio lá um diretório MyApp. Eu entro nesse diretório, crio mais dois diretórios, um chamado static e o templates. Tá? Crio três arquivos, um arquivo chamado app, o handlers e o tests. E vou preenchendo aqui esses arquivos. Então, se você quiser ver um passo a passo, mais ou menos, de como funciona o Gunstar, você pode olhar aí, você vai direto no Quick Start, que aí você já vê uma visão geral de como funciona. Então, ele mostra aqui como é que você trabalha com templates, você tem que passar uma configuração e por aí vai. Tá? Então, aí se você quiser ver detalhadamente, você tem aqui as partes aqui, por exemplo, como é que você cria como é que você download da configuração, tá? Como é que você trabalha com rotas, como é que você instancia uma aplicação, como é que você trabalha com handlers, com sessão e com signals, e como é que você testa, tá? Então, vamos dar uma olhadazinha no código, tá? A gente já está com quase uma hora, mas eu acho que vale a pena ver. Só beber uma aguinha aqui. Então vamos lá, código do Gunstar, tá? Simples. Por exemplo, se a gente der uma olhada aqui no application, tá? Então o código do application dá o quê? Dá, sei lá, 73 linhas. Fora os imports, né? Com os imports. Então, você tem aqui uma classe application, que é justamente onde vai convergir, né? É a tua aplicação WSI, ou seja, toda a requisição WSI vai passar por esse application, tá? E aqui eu seto dois outros objetos que eu criei. Eu criei um objeto chamado router, tá? Que aí já tá de cara, já dá para entender que é o cara que roteia as URLs, e um objeto chamado config, tá? Então vamos dar uma olhada. O router, ele está aqui em router. O router é um objeto normal, tá? Ele mantém uma tupla aqui de rotas. Tá? Então você pode instanciar ele. Quando você instancia e ele vê que é uma tupla, ele executa esse método aqui, addRoute, tá? Que é esse método aqui. E quando ele vai executar esse método, ele cria outro objeto, que é esse objeto aqui embaixo, que é a rota. Você tem um roteador, o router, e você tem a rota. Tá? Então, esse sistema de roteamento que eu fiz, assim, eu gostei bastante, ficou muito simples, tá? Você não trabalha com expressão regular diretamente nele. Se você quiser, você pode trabalhar com expressão regular. Mas se você quiser, você trabalha com tokens. E aí, como é que funcionaria um token, por exemplo? Se eu vier aqui no meu exemplo que eu estava aqui, né? App. Um token seria algo desse tipo, tá? Seria uma marcação assim, tá? Então eu criei um token aqui chamado name, tá? Só que esse token aqui, esse name aqui, ele pode ser qualquer coisa, tá? Ele pode ser um string, ele pode ser um inteiro e por aí vai. Deixa eu só rodar ele aqui. Vou rodar de novo, dar um reload aqui.
Tá, e se for para o barra agora, ele vai dar not found. Por que que ele vai dar not found? Porque agora ele tem que acessar um barra, alguma coisa aqui, que é um token chamado name, e fechar. Então se eu tentar, sei lá, barra Alisson, opa, tá? Como eu especifiquei o token aqui name, esse meu get aqui ele tem que receber esse name também, tá? Então além do self ele recebe o nome do token, tá? Então eu poderia imprimir aqui o nome é, e aqui eu vou e passo esse name aqui. Vou dar um reload. Ué, não recebeu o name? O nome é. Ué, que estranho. Tá? Acho que foi no format, eu acho. Foi alguma besteira aqui. Tá? Então se eu mudar aqui, sei lá, colocar. Tá? Então ele vai sempre imprimir esse tokenzinho aqui. Então você vê o seguinte, eu não trabalhei com expressão regular, não defini nenhuma expressão regular aqui. Tá? Mas aí o que, é que acontece? Quando eu trabalho com o roteamento, eu posso aplicar filtros. Tá? Então, vamos dizer que a minha URL fosse, por exemplo, barra post barra ID, por exemplo. Então, eu vou passar aqui um ID. Vou apagar isso aqui. E eu vou imprimir aqui o meu ID. Agora é barra post barra, sei lá, o ID. Então ele pega aqui 102. Mas no caso, o Thiago informou aí. Beleza, beleza, Thiago. Valeu aí pelo help. Eu sabia que tinha sido alguma besteira aí. É um nervosismo. Beleza? Só que aqui poderia ser 102, poderia ser Alisson, poderia ser qualquer coisa. Então você pode aplicar um filtro. Então eu digo aqui, olha, esse ID ele é o tipo inteiro. Tá? Então eu passo o filtro aqui de int. Então se eu colocar, sei lá, barra Alisson aqui, ele já não vai pegar, porque não é o inteiro. Agora se eu colocar aqui 12, aí funciona. Beleza? Então você tem como aplicar os filtrozinhos. Então o que é que ele faz por debaixo dos panos? No final das contas, o que é que esse sistema de tokens faz? Ele pega o token que você passou, ou seja, o padrãozinho, e ele gera uma expressão regular a partir desse token. Tá? Então, como eu coloquei aqui na documentação, quando você especifica um token assim, ele converte isso aqui para essa expressão regular aqui. Tá? E aqui isso aqui bate também, por aí vai. Então, o intuito desses filtros é justamente isso. É evitar que o cara escreva expressão regular, velho. É meio chato. Tá? Então, vamos dizer que em vez de um inteiro fosse um slug. Tá? Então, você tem um título aqui e o filtro é um slug. Geralmente, filtro slug, como é que funciona? Você teria, sei lá, post, e você tem o quê? Meu título de post. Tá? Então, beleza. Tá? O que é que ele difere do string, por exemplo? Aqui você tem que ter ó, o hífen. Tá? Ele tira todo tipo de acento e coloca um hífenzinho.
Então você tem filtro para inteiro, filtro para string, tá? Filtro para slug, um filtro para path. Então, se você quiser utilizar, sei lá, um wiki ou algo do tipo, você cria lá um URL que tenha barra e tudo mais. E você tem um filtro chamado RE, que aí você define a expressão regular. Então, pô, eu quero escrever uma expressão regular específica. Você coloca aqui, ó, o token name, tá? Ele é do tipo regular expression, tá? E a expressão é essa aqui. Então, meu amigo, tipo, você tem uns filtros que eu acho que em 90% dos casos você vai utilizar esses filtros, mas se você não quiser, você quiser definir mesmo a expressão regular, você utiliza o filtro RE e acabou. Tá? Então aí você vai lá, define sua expressão e um abraço. Aí fica totalmente flexível. Porque mesmo que você queira definir suas expressões regulares, você pode. Tá? Então esse sistemazinho, quantas linhas de código ficou esse roteador? O roteador e a rota. Não deu 102 linhas de código. Tá? Se você tirar os espaços e os imports, deu o quê? 100 linhas de código. 100 linhas de código, tipo, eu fiz um mini roteador. Tá? Como eu vi que era simples, por isso que eu não utilizei nem o selector, nem o roteador do Erkzeug, nem o routes. Por quê? Porque é muito simples, cara. E isso é bom para mim, porque eu aprendi muito fazendo isso aqui. Eu até aperrei o Marcel para ver umas dúvidas de expressões regulares. Fazia tempo que eu não mexia e tal. Então, tive que estudar a expressão regular. Enfim, bolei aqui dois objetos super simples. Então, voltando para o meu application, então, a parte de roteamento eu passei para o router. Então, eu passo para o objeto router e o objeto router se vira, meu irmão. Vai e ó, tu vai receber as rotas e tu se vira aí para repassar aí essas requisições. O outro objeto aqui, de cara, é o config. Esse é ridículo, o código. Tá? O código é isso aqui, o config. O config, o que é que ele é? É um dicionário, tá? Ele é um dicionário e tem um método chamado load from object. Então aqui você passa um objeto, pode ser um string também, pode ser um objeto direto ou um string, tá? Então ele faz um teste aqui, ele vê se é do tipo string. Então aquela questão que eu falei de você suportar Python 2.7 e 3.3, eu utilizei essa biblioteca aqui chamada Six, né? 6. Então, você utiliza essa biblioteca, eu posso determinar se esse objeto aqui, se ele é um tipo string, e aqui ele verifica tanto para Python 2.7 quanto para 3.3. Se for, eu uso essa função aqui que está no utils, tá? Que é uma função muito legal. Você passa um string de um objeto, sei lá, passa um string desse tipo aqui, ó, ele vai e importa esse not found handler e passa para esse objeto. Tá? Então, se for um string, tenta importar esse objeto. Se não for, tá? Então, o que é que eu faço? Eu pego tudo que tiver nesse objeto, tá? Que seja maiúsculo e adiciono as chaves. Então, basicamente, o config é isso, somente. Você pode ver aqui, eu criei uma classe chamada defaultConfig, que é o config padrão do Gunstar. Então você pode ver, ó, uma classe, um objeto normal e tudo em maiúsculo. Você tem debug, testing, secret key. Isso aqui é a parte de sessão. Você tem a parte de arquivos estáticos e o handler para 404 para 500. Tá? Então, no meu application, o que é que ele faz? Ele dá o load do default config, ou seja, ele dá o load primeiro da configuração padrão, essa configuração aqui, e depois ele dá o load do config que você passar. Isso se você passar o config. Se você não passar, a sua aplicação vai ter somente
a configuração padrão, que é desse default config. E olha só como é interessante. Na parte aqui de configuração, tá, tem uma parte aqui, ó. Aqui eu demonstro como é que faz. Tá? Então, sei lá, se você não botar tudo em uppercase, ele só vai ter a primeira chave. Tá? Se você fizer aqui, ó, Key2 em config, ele não guarda, ele simplesmente ignora. Tá? E como é que você faz o load, né, da configuração? Você pode fazer por um objeto, como eu fiz aqui. Tá? Então ele vai lá e beleza. Você pode carregar de um objeto no arquivo Python. Então vamos dizer que eu crio um arquivo chamado settings.py. Dentro desse arquivo eu tenho uma classe settings, que é um objeto. Então, quando eu dou o load from object, eu simplesmente passo a string e digo, ó, ele está em settings.settings. Ele importa também. E eu posso criar um arquivo chamado settings com as minhas variáveis em uppercase e também vai funcionar. Então você tem 3 opções, tá, para download lá das suas configurações. Então você passa o config direto ou importa via string. Então essas 3 formas aqui vai funcionar. Então voltando aqui para o nosso application. Então, beleza. Aqui a parte de arquivos estáticos, tá? Aqui eu defino onde é que está. No Quickstart tem, né? No Quickstart tem a parte aqui de Serving Static Files, porque geralmente a gente precisa de um diretóriozinho para colocar os arquivos estáticos. Então, se você quiser utilizar com o Gunstar, você cria o arquivo, você cria o diretório, como eu mostrei aqui, ó. Cria o diretóriozinho, informa onde é o diretório e qual é o path. Pronto, só. A partir disso aí, o Gunstar ele já entende, ele faz esse load aqui, ó. Tá? Então eu pego da configuração, eu pego o static root e static path. Se tiver os dois, eu vou lá e defino, eu adiciono uma rota para arquivos estáticos. Então, beleza. E aqui eu importo, ó, o handler para not found e o handler para erro 500. Usa a mesma função, import from string. Essa funçãozinha está aqui, ó. Está no utils. Então você tem aqui import from string. Eu utilizo o import módulo, o import lib no caso, que ele só está no Python 2.7 para cima. Aí o que é que eu fiz? Se a versão do Python for menor do que 2.7, ele instala esse pacote. Tá? Então, se você instalar o Gunstar na versão 2.6, ele vai instalar o import lib. Se não for, beleza. Então, olha só. A função normal, você passa a string aqui e ele vai fazer uma série de checagens. Tá? Isso aqui eu peguei essa ideia do código-fonte do Flask. Na verdade, do Arczeu, que é a base do Flask. Que ele tem uma funçãozinha parecida. Você passa um string e ele vai e tenta importar para você, em vez de você fazer import na mão. Por quê? Porque é muito mais fácil, tá? Quando você vai passar uma configuração, você simplesmente passar... deixa eu ver aqui... Você simplesmente passar o local onde está e deixar o Gunstar importado, que você tem que importar isso na sua aplicação. Então, simplesmente você passa e deixa que o Gunstar ele vai lá e importa isso aí para você. Deixa eu ver mais. Vamos ver aqui. Tá? Então, bom, a parte de template, tá? A parte de template, para você utilizar, você só tem que passar o diretório onde ficam os templates, só. Só precisa passar isso. Você cria seus templates e aí todo request handler ele tem uma funçãozinha, um método chamado renderTemplate. E aí você passa o template que você vai renderizar e aí você passa também outras variáveis.
Se você passar outras variáveis aqui, ele vai pegar essas variáveis e passar para, no caso, o Jinja, né? Para o Jinja ir lá e renderizar isso aí. O código, tá? Deixa eu fechar isso aqui tudinho. O request handler ele está no Gangsta HTTP. Então esse aqui é o códigozinho do request handler. Se você for ver, existe um método chamado createTemplateEnv, que é esse método aqui, que é ele que faz toda a mágica do template. Tá? Então ele instancia aqui o Jinja, tá? E pronto. Ele carrega aqui variáveis globais, filtros, etc. No caso, se eu não quero utilizar o Jinja, eu quero utilizar o Quick, lá do Thiago Avelino, o que é que eu faço? Simplesmente você faz o override desse método. Você reescreve esse método. Tá? Em vez de você utilizar o Jinja, você vai configurar ele para utilizar o Gensh, o Meiko ou o Quick. Tá? Então aqui logo no começo, o que é que ele faz? Logo no init, o templateEnv ele recebe o método createTemplateEnv. Então se você quer trabalhar com outro tipo de template, fica muito fácil. É só você ir lá e fazer o override disso aqui. Tá? Pronto. E no caso o override também do render template, para ele utilizar o Jinja. Então, basicamente é isso. Deu quantas linhas aqui? Sei lá, 100 linhas de código para o request handler. Aqui eu tenho outros handlers aqui, o not found para erro 404 e o erro. Quando você dá algum problema, algum erro lá, e aí eu retorno 500 e eu passo o traceback. Né? Então, se eu pegar aquele exemplozinho que eu estava rodando e colocar aqui, sei lá, print var. Por exemplo, aqui ele vai dar pau, né? E esse erro aqui 500 é justamente esse handler aqui, ó, o erro handler. Tá? Então o que é que ele faz? Ele seta o response, o status como 500, dá um render no template 500 e passa aqui o traceback, que é esse traceback que eu recebo aqui. Então é esse resultado aqui, tá? Então ele mostra aqui, ó, deu um erro, tá? E mostra aqui meu traceback. Eu estou utilizando por padrão aqui um template aqui do Bootstrap 3. Tá? Se o debug tiver false, se eu não me engano, acho que eu já fiz isso. Se o debug tiver false, ele só mostra isso aqui. Ele não mostra o traceback. Porque aí não faz sentido, tipo, se sua aplicação está em produção, não faz o menor sentido o cara ver o erro, né? Porque aí pode ter alguma informação sensível, etc e tal. Então, esse aí é o erro handler. E você tem um not found. Aí se eu coloco aqui qualquer URL que não bate, ou seja, ele não, a URL ele não encontrou nenhum handler para responder por essa URL, ele vem e executa aqui o not found handler. Pronto, só isso. Aí ele passa aqui qual foi o path que você tentou acessar e que não existe. Tá? Então, se você quiser sobrescrever isso aqui, tá? Eu não quero que seja esses. É só você vir aqui no config. Tá? Aí você tem aqui, ó, handler for 404 e o handler for 500. Então você vai e coloca, eu quero que seja outro handler. Então você vai e coloca aqui o endereço do outro handler. E por aí vai. Deixa eu ver mais. O handler. Então pronto, o application basicamente é isso. Você define suas rotas, como eu já mostrei. Você inicializa sua configuração. E no final, na sua aplicação, você instancia ela da forma aqui do Quick Start. Né? Aqui no caso eu só passei as rotas, tá? Mas aqui, ó, geralmente você instancia sua aplicação assim. Você passa as rotas e você passa a configuração.
Basicamente, o que o Object Application ele recebe é isso. Tá? Então, deixa eu ver mais. Static config. Trabalhando com sessão. Tá? Então, o Request Handler ele tem um objeto chamado self.session. Então, aqui é muito simples. Você tem o session, o get, vou mostrar aqui, parte aqui de sessão. Tá? Então, para você utilizar a sessão, você tem que definir o secret key. Se você não definir, a sessão não funciona. Tá? Aqui eu peguei um snippet aí do Flask, como é que você gera um número bom. Então, você roda isso aqui no Python, ele gera um número aleatório. Então, você pega esse número e cola aqui para a sessão. E aqui eu fiz um exemplozinho bem bobinho de um login, por exemplo. Aí você tem aqui um login handler, né? Aqui você tem um formulário, é um post, tá? Aqui você recebe o valor do post, do username e do password. O seu usuário ele vai receber o seu código aí, que você vai escrever para, sei lá, para verificar o username e senha. Tá? Isso aqui é um código fictício, é óbvio. Tá? Então, se o usuário for true, então ele vem aqui no self.session e seta o user ID do cara. Setou o user ID, salvou e redirecionou. Beleza? Aí como é que você faria o logout? Você pegaria o user ID que você setou e você chama o session delete. Chamou o session delete, session save, beleza. E desse jeito você trabalha com sessão. Tá? E aqui você tem um index. Tá? Aqui ele tenta pegar o user ID do cara. Tá? Ele tenta pegar. Se não existir essa chave, ele recebe none, ou seja, vai receber um valor falso. Se não tiver, ou seja, se ele receber o nome, ele redireciona o cara para o login, que ele vem para esse login handler. Tá? Se tem, eu pego e rodo um código que pelo user ID vou carregar o usuário e aqui eu dou o render template e passo o usuário. Então, um exemplo bem simples de como você criaria um sistemazinho de login e logout utilizando a sessão. Então, a sessão não tem muito o que fazer. Você tem o self.session, você tem o set, o get, o delete e o clear. O clear ele apaga toda a sessão. O delete ele apaga uma chave. O set ele seta uma chave e o get ele pega o valor de uma chave. É super simples. O código também, session, o código também é simples. Você tem um objeto normal, tá? Que no final das contas eu utilizo a biblioteca It's Dangerous do cara do Flask também, tá? E basicamente você tem aqui, ó, get, set e delete. Get, set, delete e clear. E o save. Bom, só isso. Não deu nem 100 linhas de código. Já deu 93 linhas de código, por aí. Então essa aqui, como eu vi que era uma coisa bastante simples, então eu digo, cara, eu vou fazer. Então foi muito simples de fazer. Você vê que não tem nada de... O pessoal acha que o cara criou um framework, é coisa do outro mundo, vai mexer com metaprogramação, com aquelas coisas complicadas. Não, cara, é super simples. Tá? O que é que você tem que entender? Você tem que entender de HTTP, de requisições, e entender de WSGI. Só. A partir daí, você vai buscar alguma biblioteca que facilite a tua vida. Como no caso, eu procurei o WebOb e aí facilitou demais minha vida, utilizando o WebOb. E, e construindo peça por peça, como eu fiz aqui. Tá? Super simples. Uh, outra coisa também para finalizar, né? Que a gente já está com 1h22 já, foi a parte de testes. Tá? Eu criei, como eu já sou acostumado a trabalhar com Django, e eu gosto bastante daquele esquemazinho lá do self.client.get, .post, etc. Eu resolvi criar algo parecido, tá? Que ficou quase igual mesmo, para o Gunstar. Tá? Então, se você for olhar aqui na documentação, se você for olhar aqui no teste, tá? Eu crio aqui uma aplicação normal e aqui os testes.
Então, olha só, você tem no Gangsta.test, você tem um test case, e esse test case, ele tem algumas coisas a mais, ou seja, ele herda do unit test padrão do Python, não tem nenhum mistério aí, e ele implementa algumas coisas a mais. Então, de cara, quando você vai testar alguma coisa, utilizando esse test case do Gangsta, você tem que definir qual é a aplicação que você está utilizando. Então, você tem que implementar uma função chamada getApp. E você é obrigado a implementar essa função. Se você não implementar, vai dar um erro. Tá? Porque na parte aqui de código, eu coloquei o not implemented. Né? Então, se você não implementar esse método aqui, ele vai dar um erro. Vai dar um erro logo de cara. Então eu peguei essa ideia aqui do Tornado. Tá? Então foi uma influência também. Porque o test case do Tornado lá, ele tem algo parecido. Então você define uma aplicação. Então aqui, ó, como eu já tenho aplicação, eu importei minha aplicação chamada MyApp, que eu instanciei aqui. E no getApp simplesmente eu retorno minha aplicação. Pronto. Definiu aqui o método getApp. Pronto, você já pode testar. Então criou aqui um teste chamado testGet. E aqui, ó, você tem um self.client muito parecido, mas muito parecido mesmo com o que tem no Django. Então, ó, a response, né, o response recebe self.client.get barra. Então aqui, ó, teste, ó, o status code tem que ser 200, tá? E aqui eu testo outras coisas também. Por exemplo, quando eu utilizo esse self.client, né, meu clientezinho, na resposta, que eu tenho, esse response aqui, fica gravado o request que originou essa resposta. Então você tem aqui, ó, response.requestStarter. Então, a requisição que originou essa resposta fica gravada na resposta. Então, utilizando o clientezinho aqui, você tem tanto acesso à requisição que foi criada, quanto à resposta que foi devolvida. Tá? Então, você tem acesso. Aqui, no caso, você também tem acesso ao template que foi renderizado, se foi renderizado algum template, tá? E o contexto que foi passado por esse template. Então, aqui ó, você pode utilizar, ó, né, o texto que está no response, ele é igual ao o template que foi renderizado e o contexto também aqui, tá? Então, o contexto, ó, você pode ver que é parecido com o que você tem no Django. Você tem lá o context, que é um dicionário, e você pode ir testando. Tá? Isso aqui facilita bastante, tá? Porque às vezes a gente quer testar uma variável que foi passada por template. E aqui você tem como fazer de forma simples. Tá? E aqui você pode passar parâmetros. Tá? Você passa esse parâmetro aqui, data. Então, esse request aqui, né, client.get barra, ele vai ser assim. Ó. Ele já vai passar o name Alisson na query. Tá? E você pode passar também headers, pode passar cabeçalho HTTP também. É só você ir passar aqui o headers e passar um dicionário. Tá? Aqui o post também, só para exemplificar, você faz um post por barra e passa aqui o seu formuláriozinho, por exemplo, nome igual a Alisson, idade igual a 30, por exemplo. E aqui você trabalha também da mesma forma. E aqui ó, eu fiz só para mostrar, né, deixando a documentação que você pode utilizar .put, .delete, .option e .head. Né? Aqui vai dar 405, por quê? Porque o meu index handler ele só responde por get. Tá? Ele só vai responder por get. Beleza? Então, assim, eu criei esse clientezinho. Ele está aqui o código. Cadê o teste? Tá aqui. Tá? Então, você tem um objeto client, né, que é esse clientezinho. E você tem um objeto aqui chamado testCase, ó, que ele herda de unit test. Tá? Implementa isso aqui. Eu rodo um pré-setup. O que é que eu faço? Self.app, pego a app,
que você vai definir aqui, e o self.client eu instancio o cliente que recebe a aplicação. Só. E por aí vai. Ficou quanto? Ficou, sei lá, 100 linhas de código também. Então, é difícil passar de 100 linhas. Né? Pronto, é isso. Falar sobre o Gangsta, tá? Que vocês possam dar uma olhada, possam testar. Provavelmente deve ter algum bug aí que eu não me atentei e passou. Mas se vocês olharem na parte de testes, tá? Ele está com uma cobertura bem razoável de testes. Você tem aqui uma pasta aqui de testes, e aí você tem aqui teste com app, teste do utils também. Então, cada módulozinho que eu criei aqui, eu criei um teste, um módulo aqui. Aí os testes eles estão assim, bem simples também. A parte de routing, ó, se você quiser ver, deu o que? Deu 192 linhas de teste. Tá? E tá com uma boa cobertura. Acredito que da última vez que eu olhei com coverage estava, sei lá, 93% de cobertura de teste. Já é bem razoável. Tá? Deixa eu ver aqui. Bom, alguém tem algum... Eu vou abrir aqui para pergunta. Alguém tem alguma pergunta? Acho que sobre o Gangsta é isso mesmo. É que vocês possam instalar na máquina de vocês. Algumas coisas que eu quero implementar ainda nele. A parte de internacionalização, é algo que eu tenho vontade de implementar. Você poder ter o seu site em várias línguas diferentes. Né? A parte de internacionalização e middlewares. Escrever middlewares para WSGI e que esses middlewares, assim, eu possa ter um módulozinho já com esses middlewares prontos. E também mostrar como é que você faz, como é que você faz aplica, né? Como é que você aplica esses middlewares. E também melhorar muito a documentação, principalmente mostrar como é que você integra o Gangsta com o SQL Alchemy, como é que você integra o Gangsta com o Piuí, com, sei lá, o MonEngine e por aí vai. Eu quero realmente focar em documentação, porque se você tem um projeto que não tem uma documentação boa, velho, a galera não vai usar. Pode ser massa, velho, mas não vai usar. Vou olhar aqui as perguntas do pessoal. Ah, tem suporte a REST ou você pensa em adicionar algo? Olha, Thiago, tem porque no Request Handler, no caso do Request Handler, cadê? No caso do Request Handler, você cria um Request Handler e você simplesmente define os métodos get, post, put e delete. Então é tranquilo. Assim, você quer criar sei lá, um web service RESTful utilizando um Gangsta, dá para usar. O que você vai ter que fazer é integrar ele com o SQL Alchemy para utilizar banco de dados ou com o Piuí. Tá? Para quem não sabe, o Piuí é essa biblioteca aqui, tá? Piuí.reddocs.org. Tá? Ele é um ORM, ele é novo o projeto, tá? Ele é muito parecido com o Django, tá? Com o ORM do Django. Então você pode utilizar tanto esse Piuí quanto o SQL Alchemy, que é bem robusto. Tá? Mas assim, dá para fazer. Dá para fazer o RESTful, tranquilo. Você tem os 4 métodos, né? Get, post, put e delete, e daí você consegue fazer. Pergunta do Marcel. O Gangsta foi feito para suportar, por exemplo, apps mais complexas, como, por exemplo, autenticações. O Gangsta, assim, como eu disse, ele foi feito para aprendizado mesmo. Mas, assim, você já tem o sistema de roteamento, você já tem sessão de usuário, você já tem renderização de template. Velho, o que é que falta? Integração com o banco de dados. Aí você tem SQL Alchemy, que é fantástico, e o Piuí, que é muito bom.
que é que falta? Eu ter vergonha na cara, eu ter tempo e botar na documentação do Gangsta como é que você, tanto em exemplo, nos exemplos, como na documentação mesmo, como é que você integra. Mas, meu, você integrando com o banco, já era, velho, você consegue fazer, né? A segunda pergunta, dá para fazer app REST com Gangsta? A mesma resposta que eu dei para o Thiago. Velho, implementa o CycleAlchemy ou o PUI e dá para fazer. Tá? A segunda pergunta, né? Isso era a parte da segunda ainda, do Marcel. Qual foi o maior desafio na construção? Velho, não foi difícil, assim. Na verdade, foi algo muito prazeroso, assim. Eu gostei bastante. Não teve nada que me deixasse, assim, muito... que eu empacasse e não conseguisse fazer. Foi muito tranquilo, velho. Foi muito tranquilo de fazer. Não teve uma dificuldade muito grande. Como eu já tinha um background com WSGI, eu já sabia como é que funcionava, eu acho que a dificuldade que eu tive foi entender como é que o WebOb funcionava. Eu acho que a dificuldade que eu tive foi essa. Que não foi a dificuldade, foi o que foi mais ler documentação, ver como é que os caras fazem os testes, etc. Mas não foi uma dificuldade, ó, ter que ficar procurando, né, sei lá, olhar o teste do cara para ver como é que ele fez. Não. Depois que eu entendi como é que o WebOb funcionava, aí o framework fluiu muito fácil. Tá? A terceira pergunta, que dicas você dá para quem está começando seu projeto open source? A dica é comece. Comece, mesmo que, sei lá, véio, mesmo que só faça um Hello World e pronto. Mas aí, como eu disse lá no começo, você vai aprender a distribuir sua aplicação, aprender a colocar sua aplicação no PyPy para o pessoal poder instalar com pip install. Então, velho, vale muito a pena. Vale muito a pena mesmo. Quais ferramentas você sugere para os projetos? Ferramenta, bom, GitHub, de cara. Tem o Bitbucket também, que é muito bom, que suporta Git, mas o Travis, que é o Continuous Integration lá que eu utilizo, se eu salvo engano, e é quase certeza, ele só suporta o GitHub. Então eu usaria o GitHub para hostear o código por esse motivo. Tá? E também porque o GitHub tem um market share maior também, etc. Velho, utilizar GitHub, utilizar uma biblioteca muito boa, que é essa aqui, Python 6, né? Sucks não, 6. Essa biblioteca aqui é muito boa, velho. Deixa eu botar aqui, tá? Então ele cria uma compatibilidade entre Python 2 e 3. Se você for criar uma biblioteca hoje, um projeto, velho, suporte os dois. Porque o Python 3 está aí, já está no. A 3.4 já está quase saindo. A maioria das bibliotecas, assim, boas mesmo, que a galera desenvolve, quase todas já portaram para Python 3. Então o que é que você usa? Utiliza essa biblioteca aqui, velho. Muito boa. Você vai suportar tanto o Python 2 quanto o Python 3 ao mesmo tempo. Fora essa, tem um aplicativozinho chamado, eu acho que é 2 to 3 do Python, que ele meio que converte, essa aqui, ó. Ele meio que converte código do Python 2 para o 3. Eu sinceramente eu não gosto da ideia disso aí, sabe? Eu prefiro utilizar o Python 6 do que utilizar algo desse tipo. Tá? Mas de cara, se você quiser utilizar Python 3, esqueça algo desse tipo aqui, tá? Então, se for dar print, tem que botar isso aqui, tá? Já se acostume a fazer print hello com os parênteses, porque se você fizer isso aqui em Python 3, ele vai dar erro, tá? Aqui funciona porque está no 2.7.5. Beleza, pergunta do Marcel. Marcel recomendando aqui mutirão com o CycleAlchemy e PUI. Massa, velho. Assim, o CycleAlchemy, velho, é muito robusto mesmo. Assim, de longe ela é muito melhor do que a Orm do Django. Então fica a dica aí, vocês
vejam a documentação, é muito bom, é muito completo, até para quem vai trabalhar muito com transação, etc. Apesar que o Django tem também, mas o CycleAlchemy é muito bom. O Piuí, assim, apareceu há pouco tempo, mas ele é muito interessante, velho. Porque parece muito com o Django. Então, quem já trabalha com o Django, a curva de aprendizagem, o choque não vai ser tão grande quanto é com o CycleAlchemy, mas vai ser interessante demais. Assim, eu quero colocar na documentação, tanto em exemplos, na parte de exemplos lá do Gangsta, quanto na parte de documentação mesmo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu não vou criar um órgão do zero. Eu vou dizer, olha, para você utilizar o Gangsta com o CycleAlchemy, ó, tem aqui na documentação. Você vai, faz assim, e não é difícil, tá? Logo de cara eu já digo, não é difícil, é muito simples de fazer. Beleza? Então, a resposta aí do Marcel. Fabiano também, mutirão CycleAlchemy seria massa. Vamos ver, vamos ver. Tomara que eu tenha tempo aí para fazer. Tiago comentando aí que esse print do parênteses é uma tristeza. Não só isso, tá, Tiago? Tem muitas. Por exemplo, você tem biblioteca que mudou de nome. Tá? Era um nome e mudou para outro, completamente diferente. Então, essa biblioteca aqui, o Sex, ele faz por exemplo, isso aqui, ó, algo desse tipo aqui, por exemplo. O CGI HTTP Server. No Python 2 é esse nome. No Python 3 ó, já é HTTP.server. Então você importava direto. Aqui você já importa dentro do HTTP Server. Então isso tudo aí, essa biblioteca aqui, ela já faz para você. Se você olhar o código do Gangsta, em muitas partes do código, vai ter lá eu importando o sex. Deixa eu até dar uma olhada aqui. Eu acho que no... Ó, tá vendo? Importei aqui, deixa eu ver onde é que foi que eu utilizei ele. Tá? Então aqui, quando eu vou ver se é o tipo de string ou não. Então, com essa biblioteca você consegue suportar tanto o 2.7 e o 3.0. E o 3.3 no caso, né? Então beleza, galera. Há mais alguma pergunta aí? Deixa eu passar um slidezinho aqui. Galera, tem mais alguma pergunta? Deu quase, velho, quase 2 horas, velho. Não tem jeito, eu quero fazer um negócio de 1 hora, mas... Bicho, dá quase 2 horas. Frederico pergunta, como você espera que o Gangsta esteja daqui a alguns anos? Para ser bem sincero, eu não tenho, assim, eu não espero uma conquista global, assim, eu não espero que sei lá, ele tenha um grande destaque. Assim, o Gangsta ele é um pet project, né? É um projeto que eu gosto de escrever ele, eu utilizo ele para aprender, mas assim, eu vou escrever documentação e óbvio que eu quero que o pessoal utilize, tá? Ele é muito simples de usar, a parte de roteamento dele, eu particularmente acho que está muito boa mesmo. No caso, o que eu quero é que o pessoal utilize. Né? Eu não tenho assim um anseio de, eu quero que ele seja tão famoso quanto o Web App 2, quanto o Flask. Não, eu acho que talvez nunca chegue a isso aí, mas se chegar, beleza. Assim, eu também estou escrevendo algo que eu queria utilizar ele em projetos. Por exemplo, se ele tivesse uma adoção grande e eu pudesse utilizar um próprio framework que eu construí, pô, seria muito massa. Né? E que o pessoal utilize também, não sei. Tá aí, tá engatinhando, mas assim, a ideia é investir em documentação, cara. E nisso aí, assim, quem manja muito de escrita em inglês pode me ajudar. Eu sou uma porcaria em inglês, escrever eu sou muito ruim. Eu demoro muito e etc e tal. Investir em documentação. Porque você tem um framework bem documentado, velho, o pessoal vai utilizar. Um framework que você tenha muitos exemplos de aplicações, o pessoal vai utilizar, ele vai ver como é que foi feito e vai terminar utilizando. É nisso aí que eu acho que peca, por exemplo, o Tornado. O Tornado é muito legal, muito bacana, mas a documentação dele, velho, é muito simplória, assim. Por exemplo, você não tem a documentação, você não tem no Tornado
a documentação dizendo, olha, como é que você implementa o Tornado com o CycleAlchemy. Oficial, você não tem. Você tem um blog ou outro que o cara vai lá e mostra como é que faz. Mas eu vou investir nisso aí e, assim, eu não estou com muitas esperanças. Mas se o pessoal utilizar, quem sabe um dia eu sei lá, seja pago para programar meu próprio framework. Pode ser que aconteça, sei lá, uma empresa adote e queira utilizar o Gunsta e diga, olha, a gente vai te contratar, tu vai receber para desenvolver teu próprio framework. Então, ó, que maravilha seria, né? Mas é bem por aí. Fabiano comenta aí, cara, só pelo aprendizado imagina ter sido muito vago. Mas além do aprendizado, seu microframework ficou legal mesmo. Essa palestra foi top. Pô, Fabiano, valeu, velho. Valeu mesmo. Tiago comenta aqui. Alisson, parabéns por sua iniciativa e pela palestra. Ela foi ótima. Muito obrigado por compartilhar o conhecimento. Beleza, cara. Valeu aí vocês. Agradeço, velho. Foram até agora 1h43 minutos. Se bem que a gente começou de 10h10. 1h30 e 33 minutos. O pessoal tá até o final. E, velho, eu agradeço aí. O Thiago aqui comenta que fica olhando a comunidade no Facebook todo dia para ver se tem palestra. Eu assisto também, né? Assim, eu dou palestra aqui no Mutirão Python, mas, velho, eu assisto muitas palestras gravadas. Então, assim, a gente transmite o conhecimento, mas eu recebo muito também em troca. Tá? Então, galera, eu acho que vamos encerrando por aqui, né? O vídeo vai para a minha home do YouTube, agora quando eu fechar a transmissão. Vai ter a versão gravada com ScreenFlow, o áudio vai estar bem melhor. Se você quiser assistir com ScreenFlow, beleza. Tá? Então, pessoal, vou encerrando por aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Leandro agradece a iniciativa. Valeu, Leandro. Um abraço, velho. Ter assistido até agora. Vocês são uns guerreiros. 11, quase 12 horas. Então, galera, eu vou encerrando por aqui. Um abraço aí pro pessoal e fui.